Pessoal, bom, a gente agradece a presença de vocês. Já falei que o Barão está sempre disponível, que precisar para as reuniões na nossa casa, tá? Eu vou chamar a Rosane. Rosane se apresenta a Marilane. A gente agradece a Rosane por ter articulado aí o contato com a Marilane, que a gente já se conhece. Você vai, pode. Você vem fazer a apresentação dela? Está ao vivo. Não, está ao vivo. Ah, tá ao vivo. Desculpa. Tá ao vivo já? É ao vivo. Tá ao vivo já. Gente, bom dia, companheiras, companheiros. Bom dia. Bom dia. A Mari é uma militante feminista de esquerda, filiada ao Partido dos Trabalhadores, militante da Marcha Mundial de Mulheres. É também economista da Unicamp, do CESIT, do Centro de Estudos Sindicais, Economia do Trabalho da Unicamp. A Mari sempre faz estudos para nós, quando nós da CUT principalmente pedimos a ela, principalmente de 2016 para cá, com o processo do golpe, o conjunto de medidas dos governos, tanto golpista como o governo fake de Bolsonaro, que tem feito um ataque brutal contra a classe trabalhadora. A Mari tem feito estudos a pedido nosso da CUT, desde a época da reforma trabalhista do Temer. Ela fez um estudo para a gente. No período dos governos Lula e Dilma, ela também sempre auxiliou a gente, ajudou na construção do que a gente chamou de um sistema democrático de relações de trabalho, que foi todo um debate sobre a reforma sindical que a gente fez no governo Lula. Depois, em toda a produção de conteúdo para a CUT, no processo de negociação da política de valorização do salário mínimo. O CESIT, a Unicamp nos ajudou muito nesse processo. O CESIT e a Unicamp também nos ajudou muito no processo de construção das conferências do trabalho que a gente fez no Brasil inteiro, e uma conferência nacional também. E aí foi fundamental a presença dos companheiros do CESIT, que sempre estão em diálogo e em parceria também com o pessoal do DIEESE sobre esses temas. Então, a Mari já tem trabalhado esse tema da MP 905, quando a gente tomou a decisão aqui de fazer essa atividade, que a gente tinha contado, inclusive, de ser alguém dos companheiros do DIEESE, como o DIEESE também está no final de ano, fechamento de ano, todo mundo sabe que o DIEESE está passando por um problema econômico enorme, então a galera está todo mundo super envolvido com atividades internas do DIEESE, porque a equipe deles diminuiu muito. E pediram desculpa e a gente fez uma reunião numa segunda, naquela semana mesmo, encontrei a Mari numa atividade lá em Porto Alegre e lembrei de consultá-la, ver se ela tinha condições, e ela disse, não tem condições, sábado para mim é um dia bom, e aí a gente fechou a data de hoje para ela estar aqui com a gente, então a ideia é ela falar um pouco e depois a gente fazer um debate coletivo sobre os temas. Como eu não sou a melhor pessoa para falar, porque além de tudo a Mari é gaúcha também, como eu, mas assim, muitos anos que a gente trabalha junto e conheço bem o conteúdo da Mari. Ela trabalha um conteúdo bem simples, não é aqueles economistas que trabalham um conteúdo que muitas vezes a gente não sabe do que está falando, mas ela trabalha um conteúdo bem simples. Então, agradecer a Mari por ter se disposto a estar aqui com a gente, e aí vamos aproveitar ao máximo o dia, sugar ela o máximo que a gente puder de informações, até mesmo do trabalho que os coletivos querem desenvolver aí, que acho que é super importante esse processo que a gente está construindo no país. Eu sempre falo em todos os espaços dos comitês que eu vou, do Comitê Nacional, que é isso, assim, eu já falei isso para vocês aqui em outros momentos. A gente, de fato, conseguiu libertar o Lula muito a partir da nossa ação de rua, muito menos do que a ação de fato do judiciário. Com a nossa ação de rua conseguiu libertar o Lula, e a gente precisa cada vez mais intensificar a nossa ação de rua, porque a gente percebe que começa toda uma manobra de novo para o Lula voltar para a prisão. E não só o Lula voltar à prisão, mas também acabar com o projeto político que está em torno dos partidos de esquerda, particularmente o PT, o PSOL e o PCP, que são os partidos que estão mais à nossa esquerda. E aí é contigo, Mari. E aí eu acho que tem um debate também aqui da reforma da Previdência nos governos estaduais, né? Acho que aqui em São Paulo, a galera aí das nossas bancadas, do PT, do PSOL e do PCdoB, tem conseguido protelar
esse debate, mas a gente sabe que ele vai um dia se encerrar. E como já aconteceu em outros estados, no Paraná, essa semana, a nossa turma lá resistiu, mas infelizmente já passou a reforma da Previdência do governo Ratinho, e é o embate que está aqui em São Paulo do governo Dória, né, diferente de outros estados. Então acho que a Mari também vai passar um pouco por isso, né? Aí eu não sei, gente, que combinou de tempo. Quando você terminar, a gente vê aqui e propõe tempo do debate. Isso aqui agora ficou. Fazer assim. Vendo aí. Estou segurando. A gente se apresentar. Você acha que fazemos agora? Fazer agora? Começa lá, vamos lá. Pela esquerda? É, pela esquerda. Acho que é legal. Tá vendo? O nome é pela esquerda. Vai lá, Paulo. O nome é especial. Paulo Bueno, Coletivo Resistência, São Paulo, capital. Manuela, sou de Jundiaí, nós somos da Coletivo Popular do Jundiaí, somos do PT de Jundiaí, agora temos um núcleo de formação, e assim estamos na rua, estamos na luta contínua. Carlão Bonita Manuela, Coletivo Popular do Vale de Jundiaí, PT, ex-vereador do PT em Jundiaí, durante o mandato do O Anderson, Liga PT, sou estudante do GE, Centro de Trabalho, estagiário do GE. Sou Ing, do Coletivo Coração do Bahia. Rosa, Coletivo Coração do Bahia. Andréa, de São Paulo, do CCDLL. Albina, Joana de Lima, da Resistência. Eu sou Bernal, sou médico, sou do Grupo Resistência. Nossa Salvador. Resistência, CCDLL. Lígia, Sonia de Santo e Amigos pela Democracia. Nícia, participo da Flores pela Democracia, Amigos pela Democracia, e a gente participa todos juntos, né, do Boa Noite Coletivo, né, Lula Livre. Luiz, e vários coletivos. Deise, eu participo com eles, Amigos pela Democracia, onde eles estão, nós estamos juntos. Valdir. Valdir, Resistência, MDR, outros grupos. Emílio do Coletivo Resistência. Fernando, Coletivo Resistência São Paulo. Eu sou Bel. É só para dizer para você que o CCDLL é o Comitê de Coletivos pela Democracia e por Lula Livre. Tudo bem. Isso porque nós somos vários coletivos aí, e nós estamos lutando juntos aí, desde a prisão, juntos mesmo e articulados, desde a prisão do Lula, mas a maioria dos coletivos aqui já existe desde o processo de golpe contra a presidenta Dilma. E eu sou belgo Resistência. Eu sou Lina do Resistência e faço um trabalho com mulheres da periferia da Zona Sul contra a violência doméstica. Bravo. Vinha, atriz e petista. Estou em todo lugar que eu posso. Lidia Aracaki, sou do Coletivo Resistência, moradora aqui da região central, bairro do Cambuci, e sou do Resistência. Estamos em todas as lutas aí. Eu sou o Homero, estou mais com Boa Noite na República e tudo que for para resistir. Palma toda hora. Sou Sidone, sou aqui do Barão de Tararé, faço parte aqui do Conselho e sou do Coletivo Resistência. E sou do PT também. Sou Jo, sou advogada e participo das atividades do Grupo Resistência. Bom, eu já fui devidamente apresentada pela Rô, né? Quero agradecer muito o convite de vocês. A Rô fez o contato comigo e
e prontamente, né, fiquei feliz, né, de poder vir fazer essa conversa com vocês. Quero cumprimentar o comitê e todos esses outros, todos os coletivos de trabalho, alguns eu conheço, outros estou conhecendo aqui hoje, e dizer que realmente assim, esse trabalho, esse esforço ele foi fundamental, não tem dúvida nenhuma, né? Você tem um trabalho excepcional, reconhecido nacionalmente como um trabalho muito importante, mesmo quando a gente não está aqui no dia a dia, mas a gente sabe exatamente o que vocês estão fazendo. Então, acho que isso ajuda e dá vigor, né, dá energia para a gente continuar na luta. Então, cada um de nós estamos em alguma frente de trabalho, né, e de resistência, principalmente. A Rô conversou comigo mais para tratar da medida provisória 905, né? Eu posso, principalmente no que ela, na primeira parte da medida provisória, que é a que justamente institui o tal do contrato de trabalho verde e amarelo, mas a gente pode percorrer por outros aspectos da medida provisória, assim como eventualmente também podemos conversar um pouco sobre as emendas constitucionais em relação à questão do Estado, né? Que, na verdade, nós temos agora, com a proximidade final do ano, claro que o Congresso ele se volta fundamentalmente para a discussão de orçamento, né? Então, o orçamento tem que ser aprovado, então, todas essas pautas precarizadoras, algumas delas entraram agora no final desse ano, mas só vão ser tratadas efetivamente no próximo ano, né? Então, o problema das medidas provisórias é isso, é que elas têm efeito imediato, né? Então, essa medida provisória 905, por exemplo, ela foi instituída no dia 11 de novembro, e a partir do dia 11 ela já pode ser implementada. Tinha uma discussão em relação a essa medida provisória 905, que era uma conversa tanto com a Câmara como com o Senado, para que ela fosse devolvida para o Executivo. Ela altera aspectos da legislação trabalhista, por exemplo, que já tinham sido rejeitados na medida provisória da liberdade econômica, que também foi tema de discussão durante uma boa parte desse ano de 2019. E na conversa, tanto com o Senado como com a Câmara, eles os presidentes tinham uma certa resistência a devolver toda a medida provisória, achavam que tinha que pelo menos preservar a primeira parte, que é o tal do contrato de trabalho verde e amarelo, que está sendo anunciado desde a campanha do Bolsonaro, né, como a grande saída para os problemas do trabalho no Brasil, e devolver toda a parte que fala da legislação trabalhista, porque de fato é uma reforma trabalhista 2. Então, mas eram várias frentes que estavam se coordenando, né? Então, essa pressão para que retomasse, ao mesmo tempo, na semana retrasada, na quarta-feira da semana retrasada, dia 20 de novembro, era a última data, o último dia para encaminhar emendas à medida provisória 905. Foi a medida provisória que mais recebeu emendas, mais de 2.000 emendas estão lá para ser analisadas em relação a essa medida provisória. E assim, a gente tem, na verdade, objetivamente, o governo está operando a partir de medida provisória. Foi uma característica, se você lembrar, nos anos 90, o Fernando Henrique Cardoso fez muito disso. Naquela época, as medidas provisórias, inclusive, elas podiam ser renovadas todo mês. Teve uma medida provisória que ficou famosa, a medida provisória da participação dos resultados, que ela só foi transformada em lei em 2001 e ela foi publicada em 93. No final dos anos 90, ali no início do governo Lula, se proibiu, se mudou as regras em relação à medida provisória. A medida provisória, ela começava a vigorar a partir da sua publicação, mas se ela não fosse discutida no Congresso, ela pedia a sua vigência, né? Então,
estaca zero. Ela tinha que entrar num processo de discussão, tinha que ser aprovada, tinha que ser transformada em lei. Tanto que no governo Lula e no governo Dilma, a gente pouco operou por medida provisória. Porque medida provisória, na verdade, é uma medida de extremo autoritarismo. Porque tu não está fazendo processo de discussão. Porque se a medida provisória é instituída e ela já começa a vigorar, então você está discutida no Congresso ao mesmo tempo em que os setores interessados estão implementando ela. Quer dizer, é de um autoritarismo total. E esse ano, com o governo Bolsonaro, é impressionante. Se a gente contar a quantidade de medidas provisórias, principalmente quem é aqui da área de saúde, segurança do trabalho, tudo que está sendo alterado em relação a toda a regulamentação em relação às MRs, está sendo feito através de medida provisória. A medida provisória, por exemplo, em relação ao custeio sindical, que inclusive caiu a sua validade em 1º de junho, que era que proibia os sindicatos de fazerem descontos sem a autorização individual do trabalhador, de uma forma clássica e objetiva de derrotar com os sindicatos. Depois vem a MP da Liberdade Econômica, que foi rejeitada em parte, mas em parte ela foi aprovada. E no dia em que a reforma trabalhista completa 2 anos, que foi exatamente no dia 11 de novembro, foi publicada a medida provisória 905. Bom, e, além disso, na semana anterior, ele já havia encaminhado para o Congresso 3 emendas constitucionais e 2 projetos de lei que tratam da reforma do Estado. Pode-se falar objetivamente que é isso, acabar com a vinculação das receitas e as despesas obrigatórias, assim de uma série de outras medidas que vão ser objeto de negociação só no início do ano que vem, mas que altera profundamente, completamente o papel do Estado. Nesse interim, ano que vem, a reforma administrativa, entre elas acabar com a estabilidade do funcionalismo público, né? Reformular toda a questão das carreiras e também a reforma tributária. Então, na verdade, a reforma tributária, ela é o final. Por que a reforma tributária fica para o final? Porque você vai implementando mudanças, alterando o papel, o funcionamento do Estado, o tamanho do Estado, através de um conjunto de leis. Quando você chegar na reforma tributária, vai dizer o seguinte: o Estado já está tão enxuto, já está tão pequeno, que, bom, a reforma tributária é necessária para reduzir, inclusive, impostos, tributação, porque, bom, você já tem um Estado tão pequeno, com despesas tão controladas, tão, vamos dizer, focalizadas, que não precisa de receita. O Estado mínimo, então, aí começa com a desoneração das empresas, então, a reduzir gastos, reduzir tributação, com essa ideia de que isso vai permitir que as empresas possam livremente ampliar seus investimentos da forma como se fosse uma mágica, né? Você começa primeiro reduzindo o Estado para depois dizer que tu não precisa mais de um Estado desse tamanho, porque o Estado já está reduzido ao mínimo. Te diz, inclusive, mais do que isso, não é só uma visão de Estado mínimo, é de um Estado em que está sendo redirecionado uma parte do seu recurso, porque, por exemplo, quando você olha, agora, semana passada foi votada a Previdência para o caso dos militares, não alterou nada, salário integral, ou seja, os privilégios de uma parcela estão absolutamente preservados e mantidos. Então não é só uma visão de Estado mínimo, é um Estado para quem e para que tipo de privilégio ele vai continuar sendo disponível, né? O pano de fundo de todas essas medidas, muitas medidas na área do trabalho, como vocês podem ver. Esqueci de mais um detalhe. Tem um grupo, formou-se em setembro 4 grupos de trabalho, chamados grupos de alto nível, cada um coordenado por um especialista, com uma equipe em torno disso, equipe escolhida a dedo,
que é para voltar a discutir reforma sindical, a reforma, as mudanças no judiciário e a reforma trabalhista. Então, o grupo de trabalho, por enquanto, não deu ainda nenhum sinal, nenhuma sinalização do que está por vir. Alguns acreditam que a medida provisória 905, por tratar de um aspecto muito grande na área do trabalho, ela já representa resultados desses grupos de trabalho, mas oficialmente esses grupos de trabalho ainda não apresentaram nenhum resultado e é possível que esse ano ainda não o façam mais e provavelmente vai ficar só para o próximo ano. Ali vem uma reforma sindical profunda, que ele vem anunciando, que é instituir a liberdade e autonomia sindical e sindicato por empresa, que a gente pode destacar isso numa discussão se vocês acharem e tiverem interesse e acharem conveniente conversar sobre isso. A reforma no judiciário, porque tem uma estratégia de desmontar a justiça do trabalho e transferir tudo para a Justiça Federal. Já está se fazendo isso, porque já não tem concurso público há muito tempo. Se esvaziou a Justiça do Trabalho pela reforma trabalhista, com a redução do acesso à Justiça do Trabalho. Então, passa o seguinte, esse tamanho de Justiça do Trabalho não comporta esse tamanhinho de processos que hoje chegam até a Justiça. Então, não precisa mais de Justiça do Trabalho. Mas não é com o sentido de fortalecer os sujeitos sociais, ou as entidades sindicais, patronais, para, num ambiente de liberdade e de respeito, de democracia e de práticas não sindicais, fortalecer a livre negociação. Não tem nenhuma perspectiva nesse sentido. E um grupo que vai tratar de negociação coletiva e de reforma sindical. Então, ou seja, vamos dizer, o saco de maldades ele é infinito. Você não consegue chegar aonde eles querem chegar, mas eles querem chegar num grau de precarização, de destruição, de desmonte que é absolutamente... E é um processo que vai, na medida em que ele vai se consolidando, ele vai ficando muito difícil de você reverter, mesmo num contexto de um governo mais favorável, porque você praticamente tem que recomeçar tudo de novo. Eu estou falando só num aspecto, porque o conjunto das reformas, das mudanças, da retirada do Estado, das políticas públicas, sociais e de todas as outras áreas econômicas, estratégicas, vocês acompanham melhor do que eu e sabem que é um negócio que não tem fim, né? É só olhar o debate em relação ao pré-sal e a tentativa de privatizar tudo que hoje é considerado, inclusive, estratégico para nós. Mas falando um pouco, então, sobre o que representa essa medida provisória 905. Ela tem 8 capítulos, ela não é pouco, ela tem mais de 50 páginas, gente. O primeiro é o que trata do contrato do trabalho verde e amarelo. Os outros capítulos tratam de programa de habilitação e reabilitação profissional de acidentados de trabalho. O terceiro trata de estímulo ao microcrédito, que entrou nessa medida provisória, a gente nem sabe exatamente por quê. O quarto trata do Instituto Nacional do Seguro Social. O quinto trata de alterações na CLT, ele revoga 86 itens da CLT. Já tinha revogado quase 200 na reforma trabalhista, agora revoga mais 86. O capítulo 6 trata da Previdência Social, e o 7 trata de processo administrativo e o 8 trata de Justiça do Trabalho. Então não é uma medida provisória pequena. Eu vou tratar basicamente do que é esse contrato de trabalho verde e amarelo e falar um pouco de vocês sobre o que os aspectos mais gerais dos outros itens e que estão mais chamando a atenção, que ficam mais evidentes. Essa ideia do contrato verde e amarelo é uma ideia que já vem desde a campanha do Bolsonaro e é uma concepção, uma ideia de que é o seguinte: se o que gera trabalho é na informalidade, então vamos aproximar a formalidade da informalidade. Tipo assim, não adianta ficar forçando querer criar trabalho formal, porque o que está gerando é trabalho informal. Então vamos instituir a possibilidade de ter ou carteira azul, que é a tradicional, com todos os direitos, ou carteira verde e amarela. Bom, a
O balanço que a gente faz de 2 anos da reforma trabalhista mostram que nenhum aspecto que foi prometido na reforma trabalhista se concretizou. A propaganda principal era que ia gerar pós-trabalho. Meirelles falava em 6 milhões de pós-trabalho nos primeiros anos. O ministro do Trabalho, naquela época, Ronaldo, falava que o trabalho intermitente ia gerar 15 milhões de pós-trabalho nos 10 próximos anos. Os investimentos iam retomar, a produtividade ia melhorar, o país ia ficar mais competitivo. Nada disso aconteceu. A gente acabou de consolidar isso. Depois eu passo o link para vocês, pode acessar um livro em que a gente consolida todos esses aspectos para mostrar que 2 anos da reforma trabalhista não gerou absolutamente nada do que havia sido prometido. Nós temos 2 anos de uma leve recuperação da atividade econômica, 2017, 2018 e 2019, deve fechar mais ou menos em torno de 1%, embora os dados dessa semana anunciem que a economia está recuperando, porque o PIB trimestral deu uma melhoradinha em relação ao período anterior e uma melhoradinha em relação ao mesmo período do ano passado. Mas quando tu olha os dados, tu vê que não é exatamente do jeito como eles anunciam. A gente pode também falar disso na conversa, se você tiver interesse. Mas não, gerou só emprego informal, trabalho por conta própria e trabalho sem registro, basicamente entre as mulheres e entre as mulheres negras. Esse é o perfil do emprego que está sendo gerado nesse período. O trabalho formal é pífio, e o trabalho, e essas formas de contratação intermitente, parcial, é ridículo. Só no levantamento de 2018, o trabalho intermitente, que é aquele, depois a gente pode também explicar o que é contrato intermitente, representou 0,13% de todos os contratos formais que foram realizados no ano passado. O nosso balanço é o seguinte: por que o empregador vai perder tempo fazendo contrato intermitente, com uma série de inseguranças jurídicas, se ele pode contratar como autônomo, como PJ, por outra empresa como terceirizado, como MEI, microempreendedor individual, que é o que entra nessa categoria de conta própria e informal. E com o não acesso à Justiça do Trabalho e ao sindicato, que a homologação não pode, não precisa mais ser feita obrigatoriamente sindicato, aí sim que a informalidade e a ilegalidade ganham espaço. Porque se antes o trabalhador já demorava para ir na Justiça do Trabalho, agora que ele sabe que se a ação dele, se ele perder a ação, ele vai ter que pagar a sucumbência, é óbvio que não vai. E quem tem ações está procurando os advogados para tirar, porque tem medo de perder. E a gente sabe que nem todos os advogados trabalhistas, nem todos os juízes trabalhistas, nem todos os embargadores da área do trabalho ou ministros do TST são pessoas comprometidas com os interesses trabalhadores. Muito pelo contrário, nós temos um judiciário muito pró-patronal, liberal, e que tem uma outra perspectiva. Acho que o trabalhador está indo lá de má fé, e que tem advogados trabalhistas que entram com ações de má fé. Então, nada aconteceu. A liberdade econômica veio com mais sentido de que não, nós temos que melhorar o ambiente de negócios do Brasil, o Estado é um entrave, tu quer abrir um boteco na esquina, tu quer abrir um salãozinho, um monte de regra, de legislação, fiscalização, tu quer abrir um bar, tu tem que se submeter a uma série de regras. Não, isso impede os negócios e não precisa mais nada disso. Pode-se abrir livremente e pode-se operar 24 horas por dia sem incomodar os vizinhos. Então, ou seja, está liberado agora. Você imagina um restaurante, um bar, um boteco, não precisa mais de passar por fiscalização sanitária e só vai se submeter à fiscalização sanitária se sofrer uma denúncia. Então não tem aquela fiscalização sanitária regular e necessária que precisa ter. E para funcionar 24 horas por dia, então você também precisa ter um trabalhador 24 horas por dia disponível. E aí na liberdade econômica que se permitiu a possibilidade de se trabalhar finais de semana. Ela foi recusada no Congresso.
mas ela volta agora de novo na medida provisória 905. E aí, o contrato verde e amarelo é o seguinte, ele é para jovens de 18 a 29 anos, tá? Que nunca tiveram registro do primeiro emprego na carteira de trabalho e nunca contribuíram com a Previdência Social. Ou seja, não é exatamente jovens que nunca trabalharam. Porque boa parte, quem chegou aos 29 anos, é óbvio, é uma família pobre, de periferia, né? Trabalha desde os 11, 12, 13, 14, 15 anos. Essa é a nossa característica do nosso mercado de trabalho. Mas que nunca teve carteira de trabalho verde e amarelo. Tá? Então essa é a caracterização para poder ter acesso a tal do emprego de carteira verde e amarela. Então ele não pode ser menor aprendiz, ele não pode ter passado por contato de experiência, não pode ter trabalho intermitente e nunca ter trabalhado como avulso. O governo estima que 1.800.000 pós-trabalho vão ser gerados nessa faixa por essa medida. Bom, ele estima 6 milhões lá na reforma trabalhista, estima 1,8 agora, a Joyce, na reforma da Previdência, diz que a reforma da Previdência gera 3 milhões de emprego, ninguém sabe como, até 2022, mas até a reforma da Previdência gerar emprego. Então, o discurso de gerar emprego é muito fácil, né? Qualquer medida vai gerar emprego. Só que aí não se efetiva, não gera. E uma das coisas que a gente discutiu numa audiência pública lá na Câmara algumas semanas atrás é o seguinte: a gente tem que começar a cobrar. Estava escrito que ia gerar emprego, que ia gerar isso, que ia gerar. Não gerou, ela perde efetividade. Ela não pode ser mais implementada. Isso é uma coisa que a gente tinha que discutir, a gente tinha que ter instrumento para discutir isso. Muito bem. A contratação, como é que ela vai ser feita? Ela vai tomar como referência dia 1º de janeiro de 2019 até 31 de outubro de 2019 e a empresa vai informar a média de trabalhadores que ela teve nesse período, de 1º de janeiro até 31 de outubro. De 2019. Mas aí, essa média, para ela poder ter acesso a esse, vamos dizer, esse benefício. Aí ela compara essa média com o que tinha de outubro de 2018. Se essa média corresponder a 30% menos do que era em 31 de outubro de 2018, ela vai ser beneficiada para contratação. Então, e ela só pode contratar 20% do total de empregados. Então, se ela tem 10 empregados, ela pode contratar 2 nessa modalidade. Se ela tem 100, ela pode contratar 20. E aí vai, tem um limite dos 20%. A primeira coisa que eu queria registrar para vocês é o seguinte: não é nessa faixa entre 18 e 29 anos que se concentra o maior número de desempregados. O percentual maior desempregado está dos 14 aos 18 anos. 40% dos jovens que têm de 14, porque é o seguinte, você vai falar, não, mas pode começar a trabalhar com 14 anos? Sim, com o menor aprendiz pode. Mas com registro, o trabalho formal é 16. Mas por que vocês medem com 14 anos? Para identificar a existência desses tipos de trabalho, senão a gente não consegue captar, né? Então, de 14 aos 18 anos, 40% das pessoas que estão no mercado de trabalho, procurando trabalho, 40% está desempregado. Então, ou seja, o jovem de 14 anos, a jovem de 14 anos, já está procurando trabalho. Não é? O menor aprendiz, né? Ou, porque sim, porque o menor aprendiz permite o contrato de trabalho. Mas ela vai para onde? Esse jovem, essa jovem? Para o trabalho informal, trabalho por conta própria, porque eles não estão um pouco se lixando com a idade, pode ter 11, 12, 13 anos. Então, esses jovens já estão procurando trabalho. A concentração do desemprego está nessa faixa, e depois dos 18 até os 24. Dos 25 aos 29, o percentual é pequeno da taxa de desemprego. Porque é praticamente, e aí também até os 35, porque é considerado para o mercado de trabalho aquele profissional
aquele trabalhador ou trabalhadora que está no seu auge, vamos dizer, em termos de desempenho, né? Porque quando você chega aos 40, as empresas começam a olhar de lado. 40 anos, já está velho, já... E quem começou a trabalhar com 11, 12 anos, gente, quando chega aos 40 anos, já trabalhou quase 30 anos. Então, dependendo do tipo de atividade, uma pessoa com 40 anos, 42, 45 anos, já está praticamente numa condição que não consegue mais desenvolver o trabalho. Então, eles estão prevendo a contratação numa faixa em que não é o problema, o desemprego não está concentrado nessa faixa. Então, ela é evidente que essa iniciativa é para reduzir direito e favorecer a contratação pelas empresas. Então, o que ela pode... Essa medida, ela vai durar 2 anos, vai durar até 2022, tá? A empresa pode contratar, ela não precisa ficar com esse trabalhador durante esses 2 anos, ela pode dispensar. Só o que ela não pode fazer é, num prazo inferior a 180 dias, chamar essa pessoa de novo. Mas o mercado de trabalho está com 3 milhões de desempregados. Ela não vai ter problema em realocar e colocar outra pessoa nessa condição. Primeiro é um cálculo, fazer a média, janeiro a outubro. A média deu 180 funcionários. Comparar com outubro de 2018, para mostrar que 180 corresponde a 30% a menos que era em outubro de 2018, que deveria ser, sei lá, 250. Não é fácil. Quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai controlar isso, gente? Não tem absolutamente nenhum instrumento para isso. A fiscalização, a Justiça do Trabalho, ela está sendo largamente, depreciada, ela está sendo desmontada, e é óbvio que não vai ter instrumento para acompanhar isso. Então, isso não funciona. Outros aspectos. Ele poderá ser contratado com salário base de até um salário mínimo, isso é em torno de R$ 1.500. Hoje, as categorias mais estruturadas, porque quem está na informalidade, está no trabalho por conta própria, nem respeita salário mínimo, então paga qualquer coisa. Mas os setores mais estruturados, indústria metalúrgica, bancário, parte de comércio e serviço, etc., tem piso salarial. Sim. Os pisos salariais vão assim, por exemplo, na indústria química, o piso salarial é R$ 1.800, você não pode entrar com menos de 1.800. O piso salarial no setor bancário não é menos que R$ 2.000. Em várias categorias, o piso salarial é acima de R$ 1.500. Pois muito bem. Então, até um salário mínimo. Então, pode contratar por R$ 300, por R$ 500, por R$ 400, por R$ 600, porque é até um salário mínimo. Os direitos, por exemplo, se é uma metalúrgica que contratou por R$ 1.000, o cara que tem 28 anos e que já está no mercado de trabalho há 15 anos, por exemplo, ou começou a trabalhar com 12 anos. Os direitos previstos naquele acordo, naquela convenção coletiva daquela indústria metalúrgica, eles podem ser respeitados desde que não contrariem a medida provisória. Se a medida provisória diz que só pode contratar até um salário mínimo, o acordo, a convenção daquela categoria não vai fazer nenhum efeito. Não. Ou vai só fazer efeito naquilo que não contraria a medida provisória. Então, ou seja, nós vamos poder ter uma leva de pessoas que vão ser contratadas entre 18 e 29 anos que pode receber qualquer coisa menos de R$ 1.500. Primeira coisa. A outra... Mas que salário mínimo é esse? Não, até... Não, desculpe, até 1,5 salários mínimos. É 1,5. Até 1,5. É R$ 1.500. Desculpe, faltou o meio.
pode contratar até 1,5 salário mínimo. Por que eles botaram salário mínimo? Porque fica muito vergonhoso, né? Tu dizer que pode contratar. Porque aí eles criam uma aparência de que há 1,5 salário mínimo, então entre 1 e 1,5 salário mínimo para contratar. Mas na verdade é até 1,5 salário mínimo. Então significa que tu pode contratar por menos do que um salário mínimo. É óbvio. É óbvio, pode contratar por qualquer coisa. Pode, claro. Não, o salário mínimo continua sendo o piso para a carteira verde e amarela? Não, claro que não, porque pode contratar o teto, para a carteira verde e amarela não tem um piso, tem um teto. Até 1,5 salários mínimos. 1,5 é teto. Ela não virou piso, ela virou teto. Porque qual o sentido disso é justamente rebaixar salário. Né? Então é isso. O que é visto como piso, ela virou teto, então ela inverteu, né? Ela é teto. É o seguinte, nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade. Isso. 40 milhões. E vamos ter, até o mês de junho de 2020, mais 20 milhões de pessoas na informalidade. Quando vai tirar as pessoas a trabalhar nessa carteira verde e amarela? Qual é a última? 20 milhões de pessoas. Isso, exato. Qual é a última coisinha que tu falou? Como vamos contratar as pessoas da informalidade? Como vão? Porque essas pessoas estão achatadas no contexto. Não, bom, vamos lá. A informalidade hoje, ela já superou a formalidade. Tudo bem, vai ter mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. O que é informalidade para nós? É o trabalho sem carteira. Eu trabalho, mas não tenho direito nenhum, inclusive com uma empresa. Pode ser uma empresa, inclusive, legal, pode ser uma empresa ilegal. Sem carteira. E a gente considera o trabalho por conta própria, mesmo quando contribui para a Previdência, a gente considera informal. Porque a pessoa que contribui individualmente para a Previdência, mas não tem direito social nenhum. Trabalho doméstico sem carteira, funcionário público sem carteira, que é uma outra figura que cresceu muito também, isso dá mais de 40 milhões. Se vai ter mais 20 milhões até 2022, isso é bola de cristal. Não tem nada que indique que vai ter mais 20 milhões nessa condição. A gente tem que fazer um estudo prospectivo, analisando como a economia vai se comportar, se não vai ter mais nenhum fator a ser alterado para dizer que tem 20 milhões. Então, eu não faria essa declaração jamais. Hoje o que nós temos é mais de 40 milhões. Pode crescer, pode aumentar, claro. Mas nós temos, se todos os fatores que estiverem hoje permanecerem iguais, a economia não cresce, todas as medidas de reforma nada funcionam, porque elas só aumentam a informalidade, então eu não diria que vai ter 60 milhões daqui a 2 anos. Eu diria que tem mais de 40 milhões hoje, é isso que a gente faz. Pois muito bem, a medida, essa carteira verde e amarela, ela é, entre aspas, para esse que está na informalidade, que nunca teve registro, que nunca contribuiu com a Previdência, poder ser contratado e ter um mínimo de direito. Mas é o mínimo, gente, porque tem vários direitos que estão sendo retirados. E as empresas estão sendo beneficiadas por isso. Isso vai ter eficácia? Pode ser que tenha. Porque, claro, agora o problema é o seguinte, é mais ou menos que é também uma certa bola de cristal. Porque se tá, por que eu vou contratar empresas formais que já contrato formal, porque a rotatividade no Brasil também no emprego formal é altíssima, é 20 milhões de pessoas que são admitidas e demitidas no trabalho formal durante o ano. A empresa, todas as empresas passam uma rotatividade muito alta. Tá bom, tudo bem. Eu dispensinho agora eu vou procurar no mercado de trabalho alguém, vou procurar vários que têm até 29 anos, porque aí eu vou poder gozar desses benefícios que estão sendo oferecidos. Mas eu só tenho que me certificar que ele nunca teve registro e que ele nunca contribuiu com a Previdência, para eu poder... Pode, claro, vai fazer isso, mas isso não vai alterar um quadro de 40 milhões de pessoas por conta própria, porque a gente inclusive acredita que
para a indústria formal, talvez essas medidas lhe peguem uma parte. Isso é tão marginal diante de um contexto tão mais complexo, com mais de 40 milhões de pessoas trabalhando por conta própria na informalidade, numa economia em que todo mundo vamos dizer, pressionado para ser empreendedor, para ser o próprio empregador, ele não vai querer também, por que eu vou para dentro de uma empresa se eu sou empreendedor, né? Então assim, não tem, o mais provável que aconteça é que isso não cole. Mas se colar, vai ser uma parte e algumas empresas vão se beneficiar. E o que ela vai fazer? Que é quitar, gente. Isso que é o outro pulo do gato. Ela vai substituir quem já está lá com todo o direito, porque ele não tem direito. Ela não está ampliando funcionário novo, ela não está ampliando o quadro, ela não está absorvendo, além do que ela já tem, absorvendo aqueles que estão lá dispostos a trabalhar. Ela está apenas substituindo condições mais precárias. Não tem um instrumento para cobrar, para calcular assim, outubro de 2018 a empresa tinha 50 funcionários, em outubro de 2019 ela tinha 35, ela então, portanto, reduziu em 30% e ela pode repor esses 20%. Não há, nem o governo, se quisesse, conseguiria cobrar isso. Vai ser as empresas fazendo o que elas querem. Exatamente. Então, ao final de cada mês, olha, esse é um outro grande novidade. Ao final de cada mês, aquele que for contratado por esta forma, ele vai receber, além do salário, tá?